Bom dia! Fala galera do terceirão, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós estamos no caderno 5, aulas 31 e 32. Abram comigo na página 232. Nestas aulas, item 1. Seno da soma e da diferença de arcos trigonométricos. Nós vimos no ano passado e vamos fazer uma revisão agora. Seno de A mais B. Então, nós temos o seno da soma de dois arcos, certo? Tem um poema que nos ajuda a lembrar o seno de A mais B. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Lembrando que aqui é uma multiplicação e aqui também é uma multiplicação. Agora, no de baixo, nós temos o seno da diferença de dois arcos trigonométricos. Eu utilizei aqui A e B. Então, de novo, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A cosseno B. Quando aqui é menos, aqui fica menos. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Lembrando que aqui é uma multiplicação, aqui também é uma multiplicação. Então, nós temos o seno da soma e da diferença de dois arcos. Lembrem do poema que vai ajudar bastante a memorizar a fórmula. Então, antes de ir para os exercícios, eu vou passar um exemplo dessa propriedade, dessa nova fórmula, que não é tão nova assim, que vocês já viram no ano passado. Aqui temos um exemplo da aplicação da fórmula do seno. Pode ser o seno da soma ou da diferença. Nós queremos o seno de 105 graus. Você sabe a tabela do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, que é o seno de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Através dessa tabela, nós vamos encontrar o seno de 105 graus e utilizando a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. 105 graus, então o seno de 105 graus é igual ao seno de 60 graus mais 45 graus. Então, nós temos aqui o A e o B, certo? Então, nós temos o seno da soma de dois arcos trigonométricos, sendo que o A é 60 graus e o B é 45 graus. E sempre nós vamos procurar os arcos que estão lá na tabela do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, que nós já sabemos essa tabela do começo ao fim, de trás para frente, de todas as formas. Então fica o seno de 105 graus é igual seno A cosseno B. Como é mais, fica mais. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, o seno de 105 graus, vamos fazer agora as devidas substituições. Seno de A. Quem é o A? 60 graus. Cosseno de B. Quem é o B? 45 graus. Mais
seno de B. Seno de B, que é 45 graus, vezes o cosseno de A, que é 60 graus. Agora, nós temos que saber o valor desses senos e dos cossenos também. Então, fica o seno de 105 graus é igual. O seno de 60 graus, ele é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Mais o seno agora de 45 graus, a raiz de 2 sobre 2. Vezes o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é meio, ok? O que nós vamos fazer agora? Multiplicar a raiz de 3 pela raiz de 2, então fica o seno de 105 graus, raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6, 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 vezes 1, todo número vezes 1 é ele mesmo, e 2 vezes 2, 4. Percebam, o que eles têm em comum? Eles têm em comum o denominador 4. Então, eu tenho raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Esse é o valor do seno de 105 graus, ok? Na página 232, nós temos o item 2, cosseno da soma e da diferença de arcos trigonométricos. Como guardar essas duas fórmulas? Tem uma brincadeira. Quando é o cosseno, nós falamos coça, coça, senta, senta, troca o sinal. Coça, coça quer dizer cosseno de A vezes cosseno de B. Então, coça, coça, cosseno de A vezes cosseno de B. Coça, coça, senta, senta. O senta, senta quer dizer que é o seno. Então, eu tenho cosseno de A vezes cosseno de B. Troca o sinal, não troca? De mais, aqui fica menos. Já fiz a parte do coça, coça. Agora vem o senta, senta. Seno de A vezes seno de B. É só uma frase engraçada que ajuda a memorizar a fórmula. Agora o cosseno de A menos B. Coça, coça, então fica cosseno A, cosseno B, senta, senta, seno A vezes seno B. Troca o sinal, de menos aqui fica mais. Então, uma frase engraçada para você memorizar a fórmula. Quando você tem o cosseno da soma, fica cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Quando você tem o cosseno da diferença, fica cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. Só que eu acho que fica bem mais fácil e engraçado com coça, coça, senta, senta, troca o sinal. Coça, coça, senta, senta, troca o sinal. Agora eu vou passar um exemplo para vocês, para depois nós irmos para os exercícios. Combinado? Exemplo: cosseno de 75 graus. Você sabe pela tabela o seno, o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. O de 75 graus, nós vamos usar o cosseno da soma de dois arcos trigonométricos. O cosseno de 75 graus é o cosseno de 45 graus mais 30 graus. Ou você poderia colocar o cosseno de 30 graus mais 45 graus. Chegaria ao mesmo resultado. Então, vamos lá. Quem é o A e o B? Nosso A, nosso B. Então, eu tenho
o cosseno de 75 graus, cosseno de A. Quem é o A? 45 graus, cosseno de A, vezes cosseno de B, que é 30 graus. Então, eu tenho cossa, cossa. Agora, a gente troca o sinal de mais para menos. Agora vem o senta, senta, que é o seno de A. Quem é o A? 45 graus, vezes o seno de B. E o nosso B, 30 graus. Ok? Não coloquei a fórmula, já fui fazendo direto com vocês. Então, o cosseno de 75 graus é igual. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Qual é o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, menos o seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30 graus, que é meio. O que nós devemos fazer agora? Multiplicar o numerador com o numerador, denominador com o denominador, ok? Então, fica o cosseno de 75 graus, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Menos raiz de 2 vezes 1, continua raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Eu posso colocar com denominador comum, que é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Isso vai ajudar muito na hora da resolução dos nossos exercícios, ok? Agora, nós temos o seno e cosseno do dobro de um arco trigonométrico. Então, o seno do dobro de x, 2 vezes seno x, cosseno x. E quando eu tenho o cosseno do dobro de um ângulo, o dobro de x, cosseno de 2x, fica cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então, seno de 2x é igual a 2 vezes seno x vezes cosseno x. E o cosseno de 2x fica cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Agora, em classe, número 1, calcule o valor de, letra A, seno de 165 graus. O que nós temos que lembrar? O seno de 165 graus, ele é igual ao seno de 180 graus menos 165 graus. Porque quando os ângulos são suplementares, ou seja, quando a soma de dois ângulos é 180 graus, os senos são iguais, ok? Então, 180 graus menos 165 graus fica 15 graus. Então, o seno de 165 graus é igual ao seno de 15 graus, pois 165 graus mais 15 graus são 180 graus. E agora, com 15 graus, é possível nós aplicarmos a fórmula lá do seno. Vamos lá? Vou apagar a lousa. Prontinho. O seno de 165 graus é igual ao seno de 180 graus menos 165 graus. Propriedade para os senos suplementares, quando a soma deles dos arcos é igual a 180 graus. Então, eu fico com 180 graus menos 165 graus, 15 graus. O seno de 165 graus é igual ao seno de 15 graus. O seno de 15 graus é o seno de 45 graus menos 30 graus. Então, nós temos o seno da diferença de dois arcos. Como fica? Então, o seno de 15 graus, seno A, seno de A, seno de 45 graus,
seno A, cosseno B. Seno de A, cosseno de B, que é 30 graus. Menos seno A, cosseno B, menos seno B. Seno B, o B é 30, vezes cosseno de A. Quem é o A? 45 graus. Vocês podem colocar a fórmula se vocês acharem que fica mais fácil. Aqui é o A, aqui é o B. Agora nós vamos substituir esses valores. O seno de 15 graus é igual. Qual é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Menos o seno de 30 graus? Meio vezes o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 15 graus é igual a raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, 2 vezes 2, 4, menos 1 vez raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Então, nós temos raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Esse é o seno de 15 graus. Nós sabemos que é igual ao seno de 165 graus. Então, aqui o nosso resultado, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. É o valor do seno tanto de 165 graus como o seno de 15 graus, ok? Agora nós vamos para a letra B. Na letra B, nós queremos a tangente de 15 graus. Para descobrir a tangente de 15 graus, qual é a relação? A tangente é o seno sobre o cosseno. Então, nós sabemos que a tangente de 15 graus é o seno de 15 graus, que nós acabamos de encontrar aqui na letra A, sobre o cosseno de 15 graus. Como nós já temos o seno de 15 graus, nós vamos encontrar agora o cosseno de 15 graus. Depois disso, é só dividir o seno pelo cosseno. Então, o cosseno de 15 graus é igual ao cosseno de 45 graus menos 30 graus. 45 graus menos 30 graus, 15 graus. Então, fica cosseno de 15 graus. Cosseno de quem? Quem é o A? 45. Quem é o B? 30. Cosseno de A, cossa, né? Cosseno de 45 vezes cosseno de 30. Troca o sinal de menos para mais. Agora, seno de A vezes seno de B. Seno de 45 graus vezes seno de 30 graus. Então, nós usamos a fórmula cosseno A vezes cosseno B, mais seno A vezes seno B. Agora é só trocar os valores. Cosseno de 15 graus, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Mais o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30 graus, que é meio. Agora, é só efetuar as multiplicações. Então, o cosseno de 15 graus, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, 2 vezes 2, 4, mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2,
2 vezes 2, 4. Então, nós temos raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Como nós temos o seno que já foi encontrado e agora o valor do cosseno, nós vamos encontrar a tangente dividindo o seno pelo cosseno. Eu volto daqui a pouquinho, tenho que apagar a lousa. Prontinho. Tangente de 15 graus, o seno de 15 graus, que é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, sobre o cosseno de 15 graus, que é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Então, a tangente de 15 graus, como nós temos divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós vamos ficar com raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, que multiplica. Agora você inverte. O 4 sobe, o raiz de 6 mais raiz de 2 desce. Nós temos uma multiplicação. Aqui, o 4 dividido por 4 é 1, nós podemos cancelar, fica tangente de 15 graus igual raiz de 6 menos raiz de 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Só que não está pronto. O denominador não pode ter um radical. Nós não podemos ter um radical no denominador. Então, falta o quê? A racionalização. Para racionalizar, nós vamos multiplicar sempre aqui, se nós temos raiz de 6 mais raiz de 2, para eliminar o radical do denominador, nós vamos multiplicar por quem? Raiz de 6 menos raiz de 2. Pelo mesmo binômio, binômio são dois termos, trocando quem? O sinal, ok? E em cima também. Multiplicando por raiz de 6 menos raiz de 2. O que nós temos que fazer agora? Nós podemos aplicar a propriedade distributiva. Eu vou apagar a lousa porque essa conta vai ficar grande. Vamos lá. Raiz de 6 vezes raiz de 6. 6 vezes 6, 36. A raiz quadrada de 36 fica 6. Raiz de 6 vezes menos raiz de 2. Fica menos raiz de 12. Menos raiz de 2 vezes 6, menos raiz de 12. Menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2, mais raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Agora aqui embaixo. Aqui embaixo nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou você pode fazer a propriedade distributiva sem problemas. Raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz quadrada de 36, que é 6. Raiz de 6 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 12. Mais raiz de 2 vezes raiz de 6, mais raiz de 12. Mais raiz de 2 vezes menos raiz de 2. Fica menos a raiz quadrada de 4, que é menos 2. O que nós podemos fazer aqui? Aqui nós vamos eliminar o raiz de 12 com menos raiz de 12. Aqui nós podemos adicionar os termos semelhantes, ok? Então, temos tangente de 15 graus igual a 6 mais 2, fica 8, menos 1 raiz de 2 com menos 1 raiz de 2, menos 2, menos 1 raiz de 12 com menos 1 raiz de 12, menos 2 raiz de 12. Embaixo, o nosso denominador, 8 menos, 6 menos 2, fica 4.
O que nós podemos fazer agora é fatorar o 12, ok? Vou apagar aqui embaixo. Então, nós temos a tangente de 15 graus, que é igual a 8 menos 2, a raiz de 12. 12 dividido por 2, 6, dividido por 2, 3, dividido por 3, 1. Então, 12 é 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado vezes 3, dividido por 4. Quem sai da raiz quadrada? Esse 2. E multiplica o 2. Então, tangente de 15 graus é igual a 8. 2 vezes o 2 fica 4. Raiz de 3 sobre 4. O que nós podemos fazer? O que o 8 e o 4 têm em comum? O 8 e o 4, raiz de 3. Eles têm em comum, o fator comum é o 4. 8 dividido por 4, 2. Menos 4, raiz de 3 dividido por 4, menos raiz de 3. Tudo sobre 4. O que nós podemos fazer agora, que é uma multiplicação. 4 dividido por 4, 1. Então, encontramos que a tangente de 15 graus é igual a 2 menos a raiz de 3. E assim terminamos a aula de hoje. Pessoal, qualquer dúvida vocês já sabem, é só me chamar no WhatsApp. Vou ficar sempre muito feliz em atendê-los. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!